amigas e amigos que nos ouvem, que nos veem, tanto pelo Spotify, pelo YouTube, não importa, o que importa é você estar em busca de conhecimento, como que traremos hoje no papo com Paulo de Bessa Antunes, que vai nos contar um pouco sobre o caso da Gruta da Prata. E olha, saibam vocês que não é só um livro de direito ambiental. Eu acho que é muito menos do que isso. Deixa eu me corrigir aqui. E eu perguntei isso para IA. E ele fala assim pra gente: o caso da Gruta da Prata é o tipo de livro que falta na estante de todo advogado. Em vez de repetir artigos de leis, ele joga você dentro de um licenciamento ambiental complexo, com povos tradicionais, bilhões em investimentos e escolhas trágicas, obrigando a pensar como julgador, como Ministério Público e como defensor. Exatamente como o contencioso exige hoje. E é claro, é um livro que faz a gente argumentar melhor. Você imagina você ser colocado numa situação, vamos colocar assim, inventada, seria o melhor nome? Não seria. Uma situação hipotética, e você vai ter que pensar sobre os três prismas da discussão: MP, defensoria e advogado. E claro, ainda tem a parte do cliente, né? Então, meus amigos e minhas amigas, deixa eu avisar para o Paulo de Bessa Antunes que a gente já está ao vivo. Parará, peraí, sim, vamos lá. E olha só, ele já está entrando alguns minutos mais para ouvir o professor titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, é graduado em Ciência Jurídica pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, mestre pela PUC-Rio e doutor pela UERJ, vencedor do prêmio Law and Diplomacy da Escola de Direito Elizabeth Hope, da Pace University em 2022. Atuou como pesquisador visitante na Pace University na Lewis and Clark Law School, autor de 20 livros relacionados ao direito ambiental. Ou seja, estamos falando com uma pessoa que conhece em profundidade a temática do direito ambiental. Foi presidente da Comissão Permanente de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados Brasileiros, é ex-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unirio, ex-presidente da União Brasileira da Advocacia Ambiental, membro da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional pela Conservação da Natureza, é procurador regional da República no Ministério Público Federal, aposentou-se, e ex-chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Possui vasta experiência prática de direito ambiental e seus diversos aspectos. Eu já tenho o convite dele aqui. Olá, vamos lá, doutor Paulo, bom dia, como vai? Vejo que o senhor já está se conectando, deixa eu mandar aqui mais um convite para não ter erro. Para mim já aparece, não, por enquanto aparece. Doutor Paulo, bom dia, virar a câmera, Virar e a aí câmera. começaremos esse papo Isso, deixa eu ver como é. interessantíssimo, instigante sobre o caso da Gruta de Prata. Tem aí, doutor Paulo, uma setinha debaixo, na tela Já aqui, ó, fiz, já logo fiz. abaixo do senhor, para que a gente consiga ver o seu Não rosto. aconteceu aí não ainda? Vê agora. Aê, bom dia! Bom dia. Como vai, caro amigo? Tudo bem? Tudo bom, Léo? O que você manda? Meu amigo, gostaríamos muito de lhe ouvir sobre o caso da Gruta da Prata, um livro que, muito além de falar de questões ambientais, temos um aqui, é um livro que é um convite à argúcia, à reflexão, uma visão tridimensional do processo. Então, queríamos conhecer a sua visão sobre dilemas e escolhas trágicas no licenciamento ambiental. Cara, esse livro é um livro que me surgiu a ideia de organizar a partir daquele conhecido livro do Lon Fuller chamado O Caso dos Exploradores de Caverna. Maravilha. Lá no caso é uma questão filosófica, criminal e tal. E aí eu reuni um grupo de advogados e professores muito selecionado, com a característica que cada um tem um ponto de vista diferente sobre o assunto. Tá? Então, nós temos aí uma história, que é uma história de uma reativação de uma mina que é numa cidade fictícia, imaginária, que seria para a produção de lítio. Então, aí entram todas as discussões que a gente encontra hoje dentro do direito ambiental, questões de povos tradicionais, poluição de água e participação, questões políticas. É um livro bem interessante, eu achei, é uma coisa didática, tá? Porque, enfim, o ensino de direito ambiental ele acabou se tornando um ensino muito
assim, teórico demais, entendeu? Então, a ideia é, como vamos dizer assim, o modo de utilização, qual seria? Né? A partir da leitura do caso, né, que é um caso que está anotado aí, talvez com as 10 ou 15 páginas, a partir da leitura do caso, e vai se lendo os determinados votos dos diferentes juízes, e ali você tem questões, tipo o princípio da precaução, os princípios gerais do direito ambiental, o licenciamento ambiental. Então, o professor, na sala de aula, ele tem como ir extraindo desse caso concreto situações que são muito próximas à realidade, porque quando o caso foi pensado, ele foi pensado a partir de uma experiência de muitos anos com essas questões. Então, embora seja fictício o caso, ele é totalmente possível de acontecer como estaria, tá? Porque ele é um tipo de foto de uma realidade que existe. Tá? Então, eu acho que isso é interessante, e o fato de ter os vários ministros e juízes com pontos de vista diferentes, eu acho que ele tem uma coisa importante que é romper com uma certa situação que tem hoje no direito ambiental, que é uma falta até de diálogo entre posições diferentes. Então, tem um grupo que pensa A, tem um grupo que pensa B, e manja aquela briga de garoto na rua que passa um risco no chão e diz: se pisar aqui, Se xingou minha pisar mãe. aqui, é. É, é um pouco isso que acontece. Então, para evitar essa situação, a gente pegou essa turma toda de, sim, bons profissionais e bons amigos, e fazer um trabalho que permita também facilitar esse diálogo entre as diferentes posições, e um diálogo de boa-fé, como deve ser o caso. E no caso, tendo sido um livro escrito por várias mãos, como foi essa condução dos autores, em que momento eles entrariam, como eles atuariam, de modo a criar essa trama, Paulo? Não, o que aconteceu foi o seguinte: a partir do caso, nós temos vários autores, e aí teve uma característica que é o seguinte: os autores de cada voto eles não são identificados. Ah, Tá? que maravilha. Eles têm uma espécie de um pseudônimo lá que ninguém sabe qual é. Houve até um caso curioso: uma pessoa que fez um dos votos disse assim: pô, não me lembro qual era o meu pseudônimo. Entendeu? Então, isso foi ótimo, né? Isso foi ótimo, porque Melhor ainda. a ideia é mesmo essa. Bom, e aí o que aconteceu? Nós tivemos esses votos todos. Eu, como organizador, então eu fiz uma espécie de uma unificação da linguagem dos votos, Sim. tá? Uma correção da linguagem dos votos, para a coisa não ficar díspare, né? Para ter uma metodologia. Uma outra situação que também nós fizemos, que quando se faz referência a leis, de maneira que o livro possa ficar atemporal, essas leis, ainda que sejam leis brasileiras, ainda que sejam decisões de tribunais brasileiros, elas foram todas transportadas para esse país fictício que foi criado. Porque se a gente mantivesse lei número tal brasileira, o trabalho perderia a temporalidade, porque aí tem que Sim, com começar a passar por certeza. uma série de revisões e tal, por causa disso. Então, essa foi uma questão, né? Houve essa unificação de linguagem, e também uma coisa que foi bem interessante foi, a partir dos votos, criar como se fosse uma informação que é o perfil intelectual daquele juiz que está dando o voto. Então, o juiz fulano de tal, ele se filia à corrente positivista, que é o kelseniana, o outro se filia à corrente tal, para também ajudar o professor na sala de aula, ou o aluno que se interessa, a entender qual é o contexto que aquele voto está sendo dado dentro desse pacote aí do direito, filosofia do direito, isso tudo. Entendi. E Paulo, na sua trajetória, né, com o direito ambiental, mais de 20 livros aqui, eu tenho um só exemplo, mas
São 20 obras. Aliás, já estou preparando a segunda edição do Responsabilidade Civil Ambiental, aí pela nossa editora Foco. Oh, Estou coisa trabalhando boa. nele agora e vai vir fermentado, hein? Ó, coisa boa. O que eu tenho tentado fazer uma ponte até para destacar a importância das discussões do direito ambiental nesse momento histórico, né, nesse momento da história, é que existe na minha visão, né, um grande interesse de grandes empresas de tecnologia por questões ambientais. Nós sabemos que os grandes big data produzem um calor extremo, consumem um nível de energia gigante para mantê-los operando, bem como as inteligências artificiais, né? Então, o que eu tenho tentado fazer é provocar no nosso leitor essa visão de importância para o direito ambiental como uma questão estratégica relacionada às tecnologias. Tem razão, essa é uma situação. Agora, eu tenho a impressão que o Brasil, nesse aspecto particular, ele tem uma boa posição, porque como nós temos muitas fontes alternativas de energia, né? Tipo energia eólica, Eólica, solar, o Brasil é solar, pródigo nisso. etc. Então, com isso você não faz, vamos dizer, você não cria uma carga muito grande naquele sistema elétrico tradicional. Agora, é importante com relação a esse tipo de atividade econômica, é importante essa visão ambiental, como é que isso vai se estruturar. Hoje, nós ainda não temos, vamos dizer, grandes centros instalados e tal, e eles têm passado, até onde eu tenho conhecimento, eles têm passado com licenciamentos ambientais e tal, que estão vendo essa situação toda, que precisa ser cuidada. Agora, também a gente tem é fato que essas instalações são grandes consumidoras de energia, etc. Mas a gente tem que, e eu acho que isso é uma coisa também que a gente procura ver até nesse próprio livro aí, que a gente está tratando da gruta, a gente tem que procurar ver isso. Acho que existem duas maneiras diferentes. Uma maneira que é legítima, que é democrática, é daquele militante, aquele sujeito que defende uma causa. Essa é uma forma, e é importante porque eles ajudam a melhorar a situação, e a outra é do profissional, que tem que ver isso dentro do que a legislação fala, do que as normas apresentam e tal. Eu acho que assim, são duas maneiras de ver a questão, e é importante que nós que somos profissionais da área, a gente entenda o que o direito diz e não o que nós gostaríamos que ele dissesse. Nem sempre a gente acha que as leis são boas, mas elas têm que ser aplicadas como elas são, né? É verdade. Agora, Paulo, para a gente caminhar aqui para um encerramento, para quem está assistindo e atua ou quer atuar com direito ambiental, ESG, consultivo, contencioso, que tipo de ganho concreto de repertório jurídico e estratégico essa obra entrega, na sua visão? Claro, tem a questão do pensamento analítico, a questão ambiental, mas concretamente você acha que o nosso ouvinte ele pega essa obra e fala assim: bom, com isso aqui eu preenchi tal lacuna de formação profissional minha? Eu acho que a lacuna que ele vai preencher é ter um caso concreto para estudar. Porque nem todos os profissionais, quer dizer, a área do direito ambiental, como profissão jurídica, direito ambiental, ela é uma área que está em expansão, ela é uma área que precisa de bons profissionais bem formados, mas a gente ainda tem um déficit. Primeiro, do número de professores, nem todas as faculdades têm essa disciplina, muitas acho que têm como disciplina meramente eletiva. Então, eu acho que ele permite ao interessado ver como funciona um caso. Porque, normalmente, assim, aí eu vou ver a minha visão como estudante de direito lá na década de 70 do século passado. Ia para uma aula de processo civil, tinha um professor muito bom, que era o professor Leonardo Greco, excelente professor, um sujeito que realmente sabe tudo. Agora,
A gente olhava para aquilo ali, como dizia minha falecida avó, como um burro olhando para um palácio, porque você nunca teve uma atuação concreta com aquilo. Então, eu acho que para esse estudante e esse profissional que quer saber como funciona, eu acho que esse livro tem esse papel, tá? Porque ele vai apresentar um caso real. E como ele não tem uma decisão final, eu acho que isso é importante, porque são votos que estão lá, cabe ao leitor ou ao professor chegar a uma solução final daquele caso. Então, eu acho que isso, como estímulo prático, acho que é muito bom. Tá? É claro que a gente acaba falando bem do que a gente faz, mas eu acho que tem essa finalidade. Tá? Perfeito, Paulo, acho que foi magnífico. Posso só agradecer a sua presença aqui conosco. Sabemos que a sua produção acadêmica é vastíssima. Chamou a atenção aqui demais a quantidade de doutores e doutorandos que compõem o seu time de convidados a escrever a obra, o que certamente eleve muito a qualidade do artigo e não por isso torna ele pesado, né? Um livro gostoso de ler, um livro que eu digo que é essencial para quem quer formar o pensamento crítico. Paulo, as palavras finais são suas. Não, Léo, eu te agradeço aí a poder participar desse bate-papo. A ideia do livro é essa que já foi exposta, ser uma coisa. Primeiro, o direito tem que deixar de ser uma coisa chata, tem que ser algo interessante, que atrai a atenção, principalmente de jovens. Né? Sim. A gente procurou ter uma linguagem técnica mais acessível, um corpo de autores qualificado, é importante você ter feito essa observação, são todos qualificados, tá? Embora não sejam identificados nos documentos produzidos, mas estão identificados enfim, na nominata do livro, e quem lê vai ver isso. Enfim, e esperar que esse livro tenha aí um sucesso. Eu acredito muito nesse trabalho, tá? Eu acho que ele é um trabalho que tende se a gente conseguir o que foi a nossa ideia, e talvez seja até um pouco pretensiosa, mas eu acho que a gente vai fazer uma mudança relevante no ensino do direito ambiental no Brasil. Esse é o objetivo que a gente tem. Que legal. Olha, para que você saiba, né, aqueles também que nos ouvem, eu fiz agora recentemente um artigo para Pearson e lá indiquei como um dos livros essenciais para a formação do plano de estudos de alunos de graduação em Direito. Então, quero elogiar o trabalho e desejar muita sorte para que a gente volte muito em breve com a segunda edição com alguns desdobramentos. Bacana. Muito obrigado, Léo. Até a próxima. Eu que agradeço, Paulo. Até a próxima. A todos que nos acompanharam, fiquem com Deus, com saúde e vamos prosperar junto. Estamos aqui para isso. Um grande abraço. Um abraço. Valeu, Paulo. Vamos em frente. Tchau, tchau.